Boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao Monte Alverne, a casa de Francisco de Assis e Francisco Cândido Xavier, nosso irmão Chico. Todos os sábados, às 20 horas, aqui estamos com o espaço aberto, um momento de reflexão, de mentalização e de elevação do pensamento ao Pai Celestial. Aos que vêm pela primeira vez, lembramos as atividades da casa. Às segundas-feiras, neste mesmo espaço, às 20 horas, estudo das obras de André Luiz. Às terças-feiras, também às 20 horas, na cúpula, conhecida como nave, temos o trabalho de passes e reflexão, chamado Anel de Luz, 20 horas. Paralelo ao Anel de Luz, temos o Bazar Meimei e a farmácia fitoterápica Dr. Aníbal. Às quartas-feiras, neste período, neste mesmo espaço, às 20 horas, somente os médiuns estão se reunindo em preces. Às quintas-feiras, 20 horas, desobsessão. Sábado pela manhã, às 10 horas, plantão de passes, lá na cúpula, juntamente com o bazar, a farmácia e o nosso café da manhã, às 8h30, na Casa Irmã Dulce. E, por fim, sábado, 20 horas, a nossa palestra com a aplicação coletiva de passes. Então, todos se sintam à vontade, bem-vindos, e um abraço fraterno de todos. Na noite de hoje teremos a palestra do nosso irmão Sérgio Miller. Inicialmente teremos a prece do nosso irmão Renato, e nosso irmão Ricardo fará os minutos iniciais. Então, para todos que estão no ambiente, quem estão nos lares, tanto no Brasil como em outras regiões, neste momento, então, vamos pedir para fechar os olhos, elevar o pensamento e pedir que a espiritualidade possa nos auxiliar da melhor maneira possível. Fechando nossos olhos do corpo físico, abrindo os olhos do nosso espírito, nos recolhendo em nossos corações, elevamos os nossos pensamentos e sentimentos a Deus, Pai de infinito amor e de infinita bondade, pedindo ao nosso divino Mestre e amigo Jesus a permissão, Senhor, para que em Teu nome estes trabalhos da noite realizem a sua missão, a sua finalidade espiritual, conforme os Seus ensinamentos, Mestre amado. Que a Nossa Senhora Mãe Santíssima nos envolva em seu coração materno e doce, para que possamos abrir nossos corações e mentes e receber os ensinamentos que chegam nesta noite, Senhor. Para nós encarnados e nossos irmãos e amigos desencarnados. Esteja aqui conosco, Mestre amado, Mãe Santíssima, ilumine nossos caminhos, hoje e sempre. Graças a Deus, Senhor, e que assim seja. Graças a Deus. Chamamos agora nosso irmão Ricardo para fazer o comentário inicial. Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Boa noite. Essa atividade nossa aqui dos sábados às 20 horas, elas se intitula Palestras Públicas, né? É o nome dado. Vocês vão ver aí no chamado. Que se compartilha pela rede social, né? Nos chamados da casa. Porque
que que eu quero começar o comentário, né? Esses 10 minutos iniciais, a partir da nossa atividade aqui. O próprio nome já diz, palestra pública, né? É para o público e com o público. Por que que eu estou dizendo isso? Porque eu quero reforçar aqui a importância da presença de vocês aqui no auditório, tá certo? Lógico que não pude vir, não pude comparecer, vou ver pela internet, ou estou acompanhando de casa, mas a presença de vocês é muito importante. Por quê? Porque vocês estão trabalhando agora, nesse exato momento aí, tá certo? As atividades ditas invisíveis, né, entre aspas, porque muitos veem, né, são muito maiores nesse momento aqui do que a nossa palestra aqui. Fiquem certos de que os irmãos desencarnados atendidos aqui hoje, né, os trabalhadores desencarnados, a quem eu já agradeço de antemão, né, pela presença, vários deles anônimos que vêm com as falanges espirituais do alto, né, fazem um trabalho enorme. E não tenham dúvida de que eles utilizam vocês também para fazer o trabalho, tá certo? Nós passamos um período da pandemia aí fazendo palestras praticamente para uma pessoa, às vezes ninguém, né, só pela internet, e se perde muito. A presença de vocês é importante. A energia vital de vocês aqui, né, o pensamento de vocês durante a palestra é muito importante. Vocês também são trabalhadores aqui. Então compareçam, tá certo? Coloquem na agenda de vocês como um compromisso. E interajam também durante a palestra, porque vocês ensinam mais do que aprendem, né? Bem, dito isso, essa atividade nossa, ela tradicionalmente sempre tem esses 10 minutos de um comentário, que é lido uma mensagem de algum livro, e a gente faz um comentário inicial. Eu tenho por hábito mentalizar o tema da nossa palestra e abrir um livro, né? Normalmente é um livro de mensagens do nosso irmão Ariston. E hoje foi aberto desse livro Expansão, tá certo? Que é um livro de André Luiz, psicografado pelo nosso irmão Ariston. A mensagem de número 6 é intitulada Na Seara. São várias afirmações, mas a mensagem, quando é boa, só na primeira afirmação a gente já tem 1 hora para falar, né? Então eu vou me ater à primeira afirmação e vocês vão ver como a espiritualidade prepara o trabalho para a gente. Na Seara. Trabalhe sem repousos indevidos. A ociosidade é geralmente porta que se abre à obsessão de domínio sutil e complexo. Vou parar por aqui, né? Trabalhe. Que trabalho é esse, né? É o trabalho que a gente desempenha no mundo material diariamente? É também, né? Mas nós estamos falando de trabalho espiritual, que na verdade é feito 24 horas por dia, ou deveria ser feito 24 horas por dia. Também dentro da casa, né? Também dentro do centro espírita. Trabalhe sem repousos indevidos. O que significa isso? Primeiro, aquele sentimento de, nossa, sábado à noite, está chovendo, não vou lá não, né? A gente deve procurar afastar, tá certo? Compromisso com o trabalho espiritual é maior do que o compromisso com o trabalho material. Então eu, se segunda-feira tenho que estar às 7 horas da manhã no hospital, se estiver chovendo, caindo pedra do céu, eu tenho que estar lá. Aqui é a mesma coisa, né? É a mesma coisa o nosso trabalho aqui. Lógico, às vezes a gente não consegue estar, nós temos imprevistos, né? Mas a gente tem que encarar como tal, né? Trabalhar na seara. O que significa isso? Trabalhar na seara do bem, na seara do Cristo, né? Como é que a gente faz esse trabalho? Diariamente, em todas as atividades, né? Uma maneira boa de começar um dia trabalhando na seara, começar o dia fazendo uma oração. Por quê? Não só porque conecta a gente com o alto, mas porque acende aquele sinal de opa, né? Eu já fiz minha oração, agora minhas atitudes têm que ir em direção a ela, né?
Se a gente acorda assim, que dia horrível, está chovendo, sabe como é que vai ser seu dia? Você não vai cumprimentar ninguém, né? Você vai falar um xingamento no trânsito, né? Você vai reclamar da pessoa que é subalterna a você no trabalho, né? Então a oração já inspira. Né? Quantas vezes eu me sinto às vezes impotente na minha prática profissional diária, né? Mas às vezes só o fato, né? Vocês sabem, eu sou médico, trabalho com medicina, né? Às vezes eu não tenho remédio para dar, não tenho cirurgia para fazer, não tem nada para fazer. Essa que é a verdade. Entre aspas, né? Por quê? Porque a palavra amiga que eu tenho com o familiar, o toque no ombro do paciente, né? O aconchego, né? A fala mansa, a fala de otimismo, ela talvez seja mais importante que o remédio, que a cirurgia aqui. Né? Claro que a gente tem que ser competente na profissão da gente, né? No que a gente desempenha aqui. Mas essas são coisas, né, que são mais valorizadas pelo Pai Celestial do que propriamente, né, o trabalho material. E a gente pode fazer a cada segundo. Tá certo? Ele continua aqui na mensagem. A ociosidade é geralmente porta que se abre à obsessão de domínio sutil e complexo. E aqui tem uma mensagem importante, meus irmãos. Nós que já temos um tempinho de doutrina espírita, o que a gente observa nos centros espíritas em geral? A pessoa vai tomar uma orientação lá, olha, você precisa fazer um tratamento de desobsessão. Então ele vai lá, comparece. Toda, não sei, é quinta-feira o trabalho de desobsessão aqui? Toda quinta-feira ele está aqui, né? Ele toma o passe, às vezes aquele irmão obsessor se manifesta, ele também é doutrinado, ele também recebe o passe. Mas a pessoa acha que isso é suficiente. E não é. Pelo contrário, se ela tivesse a consciência de que a atitude diária, a cada segundo, né, que ela tem, é muito mais importante que o passe que ela toma aqui, talvez a desobsessão fosse tratada com mais sucesso. Então ela sai daqui e, mesma coisa, saiu daqui, ela já passa ali, já está preocupada com o dinheiro que ela vai ganhar, com a herança que ela tem, com não sei o quê, trabalho, filho, né, botar o filho numa posição melhor. E o trabalho na vida espiritual? Deixado de lado. Além disso, né, vocês já viram aquela ditado, eu não sei bem se é assim, mas é mente vazia, casa do... Isso aí. É exatamente isso, né? Quando a gente não ocupa a nossa mente com trabalho na seara do bem, a gente abre espaço, né? É aquela ideiazinha sutil, como diz aqui, né? Que vem num dia, né? Vai lá, prejudica o seu companheiro, toma o lugar dele lá no trabalho, né? Daqui a pouco vai lá, prejudica seu irmão, né? Aí daqui a pouco eu não sou nada, eu não sou importante, eu sou um lixo. Daqui a pouco ideação suicida. É o caminho, é o que a gente vê. A gente vê em consultório, a gente vê aqui dentro do centro espírita. Por quê? Porque está com potencial ocioso, energia parada. Tá certo? Por que vocês se sentem tão bem quando vocês voltam para casa aqui depois da palestra? Ou não se sentem? Não se sentem em paz? Não é só por causa da mensagem. É porque o fluxo energético aí em vocês está sendo trabalhado. Ele está sendo reciclado, movimentado. Tá certo? A maioria das pessoas não tem essa noção. Os médiuns videntes veem isso nas palestras o tempo inteiro, né? E assim é a mente da gente, mente parada, energia estagnada, né? Aí aquele amiguinho lá que quer te prejudicar, fala, opa, aqui tá fácil, tá fácil. A mente não trabalha numa vibração baixa. Qualquer ideia que eu sugiro aqui, ela tem
campo. Tá certo? Hoje nós vamos ficar só nessa afirmação aí, mas eu acho que tem a ver com as palavras que o nosso irmão vai proferir, muito mais detalhadamente agora, de uma maneira evangélica, digamos assim, mas que a gente possa pensar nisso, tá? Trabalhar na seara a cada segundo, tá? Uma boa resolução vou botar na minha agenda lá, sábado, 8 horas da noite, vou estar lá na palestra, porque eu sei que eu estou trabalhando também. Tá certo? Um abraço para todos, muita luz, muita paz, uma semana cheia de realizações espirituais para todos. Boa noite, meus irmãos. Que a paz esteja convosco. As palavras de nosso irmão Ricardo têm sentido, sim. Nós tivemos a oportunidade de visitarmos pela manhã o Centro Espírita Chão de Flores. À tarde fomos até o Centro Espírita Alta de Souza. E agora aqui, no Monte Alverne. E tivemos a grata presença de vários e até dos mesmos benfeitores, que foi confirmado até pelos nossos irmãos, irmão Francisco, lá do Chão de Flores. Não vamos citar nomes para evitar algum mal-entendido, mas por isso que a presença na casa espírita nos é muito benéfica. Tratamentos são realizados, desobsessões, e o mais importante, a paz que sentimos nas mais simples atividades. Nós preparamos hoje alguns comentários a respeito do capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Os Trabalhadores da Última Hora. Então, esperamos que as nossas palavras possam ser agradáveis a todos, dos dois planos. Que os nossos irmãos que militam também na vigilância, no amparo à nossa casa e em todas as casas, o nosso abraço fraterno, sejam todos bem-vindos aqui. Como subtítulos deste capítulo 20, os trabalhadores da última hora, nós vamos ter aqui: os últimos serão os primeiros, missão dos espíritas e os trabalhadores do Senhor. Então, o Evangelho nos traz uma passagem do Evangelho de Mateus, em seu capítulo 20, versículos 1 a 16, que é conhecida a parábola dos trabalhadores da vinha, em que o chefe de família, me desculpem, é citado: o reino dos céus é semelhante ao chefe de família que sai para contratar trabalhadores para a sua vinha. Então, ele sai um período, contrata os primeiros trabalhadores, com a garantia de pagar-lhes 1 denário, moeda da época. Novamente sai, em outra hora do dia, contrata outros trabalhadores. E assim sucessivamente.
Ao final do dia, ele chama o seu, vamos dizer assim, o seu funcionário competente, o seu gerente ali, e pede que pague os seus trabalhadores. Aqueles que chegaram primeiro se assustam, mas como? Nós trabalhamos aqui o dia inteiro, vamos receber a mesma coisa que esses irmãos que chegaram praticamente agora? Então, o chefe de família diz: por acaso não me é permitido fazer o que quero? O teu olho é mau porque eu sou bom? Paga o combinado a eles. Estamos resolvidos. E o final desta passagem do Evangelho de Mateus: a seara é grande e os trabalhadores são poucos. Então nós fomos pesquisar. Temos uma passagem do livro Pão Nosso, com a mensagem do nosso irmão Emmanuel. Temos trechos do livro dos Espíritos. E temos também colocações muito oportunas feitas pelo nosso irmão Carlos Torres Pastorino. Lembramos que o Ariston sempre dizia para nós aqui: uma das grandes e melhores traduções do Novo Testamento pertence ao irmão Pastorino, traduzindo diretamente do grego. Por isso nós resolvemos pesquisar. Infelizmente, essa obra intitulada Sabedoria do Evangelho já está, digamos, fora de catálogo, não é mais publicada pelas editoras. E os poucos exemplares que nós achamos à venda são caríssimos. Então, Emmanuel, com muita sabedoria, nos traz alguns trechos do capítulo 29 do livro Pão Nosso, intitulado justamente A Vinha. O planeta não é um barco desgovernado. As leis que presidem aos destinos da casa terrestre se expressam com absoluta harmonia. A terra é a vinha de Jesus. Aí vemo-lo trabalhando desde a aurora dos séculos e assistimos à transformação da criatura que, de experiência a experiência, se lhe integram no divino amor. Todos os filhos da razão, corporificados na crosta, ou seja, encarnados na crosta, trazem consigo a tarefa de contribuir. Onde quer que estejas, recorda que te encontras na vinha do Cristo. Jesus se utilizava de elementos da sociedade para se fazer entender, para criar as suas parábolas. E a vinha era um desses símbolos. Era um símbolo de abundância, um símbolo de riqueza. E a vinha é o local onde se planta a uva. Parreiral. E só um detalhe, na época da colheita da uva e também da colheita do trigo, era uma festa para toda a sociedade. E os trabalhadores, ao recolherem as uvas, os cachos de uvas, e também o trigo, aquele rastolho que ficava no caminho não era recolhido, porque aquilo ali, o alimento ainda saudável, pertencia aos pobres. Os pobres, então, já vinham logo atrás recolhendo aquilo. Aquilo era uma lei, está no Deuteronômio. Então, aquilo que caía dos cestos, ou caía da mão dos trabalhadores ali na chamada vindima, ficava, porque atrás viriam os
menos favorecidos ou pobres, materialmente falando, e recolhiam aquilo ali. Então, meus irmãos, este símbolo é o símbolo da doutrina espírita. Está colocado no Livro dos Espíritos. Nós vamos ler aqui, no capítulo intitulado Prolegômenos. E o Livro dos Espíritos que se preze traz o desenho que foi inspirado pelos Espíritos, o desenho da cepa, do cacho de uva, nesse título aí, Prolegômenos. Esta edição aqui, que infelizmente é um pouco mais antiga, foi muito feliz, porque já trouxe logo na sua capa o símbolo da doutrina espírita. E os espíritos pediram a Kardec: colocarás no início do livro o desenho da videira que estamos fazendo para ti, porque ela é o emblema do trabalho do Criador. Todos os princípios materiais que podem melhor representar o corpo e o espírito encontram-se nele reunidos. O corpo é a videira, o espírito é a seiva, a alma ou o espírito unidos à matéria são o fruto. O homem eleva o espírito ao mais alto grau de depuração através de seu trabalho. E tu sabes que somente pelo trabalho do corpo é que o espírito adquire conhecimentos. Carlos Torres Pastorino, com muita propriedade, diz no livro citado por nós, Sabedoria do Evangelho, em seu volume 6º, o reino dos céus, que abre a parábola, o que vem a ser o reino dos céus? É o estado íntimo de cada um, é o estado de espírito de cada um, o Cristo interno. Então, esse estado de alma, esse estado de espírito, é semelhante ao reino dos céus. Com equilíbrio, com paz. E o chefe de família? Quem seria o chefe de família? O espírito. O espírito com letra maiúscula. O espírito eterno. O espírito que vem trocando de roupagens a cada encarnação. Então nós chegamos à conclusão aqui, lendo sobre o emblema do trabalho do Criador, com o que Pastorino nos trouxe, fazemos uma analogia rápida. O corpo é a videira, Livro dos Espíritos. O espírito é a seiva. A alma ou o espírito é o fruto. Então, se o reino dos céus é um estado da alma, é a nossa consciência trabalhando em um corpo. A raça humana, como nós a conhecemos aqui na Terra, ele deverá produzir o fruto da sua própria evolução enquanto espírito. Esse trabalho é inerente ao ser humano. A colheita será nossa
porque nós vamos ter que ter os méritos. Caso contrário, a evolução não se fará. Nós ficaremos ainda tendo dificuldades e teremos que começar de novo a cada reencarnação. Abrindo as instruções dos Espíritos, o irmão Constantino, Espírito Protetor, também traz uma mensagem forte. Ele nos diz que todos nós somos os trabalhadores da última hora. Os primeiros trabalhadores que foram contratados pelo chefe de família, pelo Espírito, foram aqueles primeiros profetas, Moisés, os pais da igreja, que tiveram que renascer novamente, tiveram que reencarnar para dar continuidade ao seu trabalho. E nós, considerados os trabalhadores da última hora, já estamos tendo uma condição melhor de entendermos a nossa real necessidade. E Constantino nos diz, há quantos séculos o Senhor nos convoca para o trabalho em sua vinha e nós não aceitamos. O próprio Senhor nos chama para o trabalho em sua vinha. E nós dizemos, não vamos trabalhar agora. Tem trabalho demais. Quando estiver chegando no fim do dia, nós vamos procurar um emprego. Então, esse salário é o salário da preguiça, segundo palavras do Evangelho. Esse trabalhador está sendo negligente. E aquele que não está trabalhando, mas porque não foi convocado ainda, não faltava trabalho, ao ser convocado, imediatamente vai para a vinha do Senhor, vai trabalhar na vinha do Senhor. O que o nosso irmão Ricardo nos trouxe aqui simbolicamente do seu trabalho profissional, cabe a todos nós, meus irmãos. Todos nós temos obrigações uns para com os outros. E todo trabalho é digno, todo trabalho enobrece, do mais simples, aqueles de altos escalões. Então, se eu estou colocado profissionalmente em um ambiente onde eu tenho condições de ajudar o meu irmão, melhor ainda. Se eu estou posicionado profissionalmente, onde eu vou trabalhar com máquinas, não vou ter muito contato com o meu próximo, mas eu estou trabalhando com máquinas, eu estou abrindo uma estrada com um trator, eu estou construindo ali um calçamento, trabalho mais pesado, eu estou beneficiando a sociedade. Se nós não tivermos quem trabalhe com as máquinas pesadas, quem faça um calçamento, a nossa cidade ficaria aí mais complicada, a vida urbana. Então, olha só, esses irmãos estão cooperando, sim, na vinha do Senhor. E aqueles que têm poder em suas mãos, estão nas repartições públicas, nos ministérios, e infelizmente não fazem nada. Estão preocupados com seu próprio umbigo. Me permitam a colocação. Esses aí, o Evangelho é bem claro, não sairão daqui enquanto não pagarem o último ceitil. Serão lançados nas trevas exteriores, uma colocação muito forte. Mas é assim que funciona a lei.
porque eu não vou simplesmente deixar de ajudar o meu próximo. Eu estarei utilizando um dinheiro público, pagamento de impostos, e aí vira uma bola de neve. De modo que esses irmãos terão muita dificuldade. As encarnações serão muito difíceis para esses irmãos. Desculpem este ato, porque a questão do trabalho também se apresenta no Livro dos Espíritos, e nós vamos colocar apenas o cabeçalho que Emmanuel, do alto da sua sapiência em relação aos evangelhos, traz de forma muito importante. Em cima, então, deste trecho, os últimos serão os primeiros. O que Emmanuel nos diz? Andai enquanto tendes luz. Em cima do trecho, a missão dos espíritas, ele traz: paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, também eu envio a vós. Novamente, Emmanuel: Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo. Intitulado Ser Espírita, porque aqui o Evangelho temos, né? A missão dos Espíritas. O que o Emmanuel nos diz, citando o Evangelho de João? Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Nosso irmão Ricardo também citou aqui que toda obra depende de nós também. Nós não precisamos estarmos acabrunhados, porque a nossa tarefa é humilde. Eu gostaria de ter um hospital para encher de doentes e tratá-los bem. Eu gostaria de ter uma escola para receber as crianças carentes, para tratá-las bem, para dar uma educação. Mas isso eu não posso trabalhar na construção de um hospital ou de uma escola? Não serei digno do salário que o Senhor diz que pagaria? Quando Ele nos convocou, nós aceitamos de imediato? Que bom que assim é. Porque justamente o homem se elevará pelo trabalho do próprio homem. Às vezes, de forma muito singela, nós vamos ser auxiliados por esses benfeitores que intuem a todos nós, aos irmãos que estão comungando conosco dos mesmos pensamentos. E a doutrina espírita, ela nos deixa livres, ela nos deixa muito à vontade para trilharmos o nosso caminho. O reino dos céus não é tomado com violência, já foi em épocas remotas. Depois que o Cristo esteve entre nós e permanecendo conosco até os dias de hoje, para todos sempre, houve essa modificação. Nós podemos sim ajudar o nosso Senhor na sua vinha, que é o planeta Terra. Nosso trabalho em família, com os nossos pais,
com as nossas mãezinhas, com os nossos filhos, os nossos irmãos. Ali também é a vinha do Senhor. E às vezes muito mais difícil, porque nós vamos encontrar muitas vezes os débitos corporificados em nosso cônjuge ou em nossos filhos. A misericórdia divina ainda é tão benevolente que muitas vezes na nossa família reencarnam os nossos anjos da guarda, nossos protetores. Um filho que lá na frente vai ajudar o seu pai e a sua mãe. Um irmão que vai nos indicar o caminho a seguir quando estivermos perdidos. Olha os trabalhadores da vinha em ação. Os chamados do Cristo. Então, meus amigos, a mais singela profissão, a mais singela colocação em nossa sociedade deve ser olhada com muito carinho, com muita gratidão. E às vezes nós vamos nos defrontar com trabalhadores humildes, famílias paupérrimas. Mas quem são aqueles espíritos que ali estão momentaneamente nessa situação? Quem são esses irmãos do caminho? Podem ser um espírito de luz, envergando aquela roupagem humilde? Podem. Nos lembramos que o nosso irmão Ariston sempre contava nas suas palestras que certa feita Chico Xavier e seus amigos estavam caminhando ali na área rural de Uberaba e passaram perto de um riozinho, um riacho, e algumas mães de família estavam lavando as suas roupas ali naquelas pedras, como é muito comum no interior do Brasil. As mães e as senhoras estavam ali, algumas jovens também. E Chico parou momentaneamente e ficou olhando para aquele grupo de senhoras ali. E um dos amigos perguntou: o que houve, Chico? O que está observando? Já sabiam, né? E Chico sempre tinha uma palavra, um ensinamento ali para oferecer a eles. Então Chico virou-se e disse: naquele grupo ali, meu irmão, está um espírito de intensa luminosidade, envergando a prova da humildade. Era uma mãe que estava tendo a sua prova da humildade, cuidando da sua família, lavando a roupa naquela pedra. Então, cuidado, meus irmãos, vamos ter que ter esse cuidado, porque muitas vezes aquele irmão do caminho que vai se confrontar conosco pode ser que seja um espírito de muita luz, que vai nos ajudar. Então nós temos que ter esse carinho para com todos os irmãos. E os espíritos de luz também podem cometer erros. Podem sim, por quê? Ao envergar o corpo físico, e uma encarnação, às vezes até missionária, eles vão se defrontar com as mesmas vicissitudes nossas. E aí podem sofrer, sim, as necessidades. O irmão Ricardo citou o trabalho profissional nos hospitais. Quantas vezes nós vamos nos defrontar ali com irmãos do passado? Muitas vezes. Muitas vezes. E depois, no grupo mediúnico, esses irmãos aparecem, ou para nos agradecer, ou para puxar as nossas orelhas. Ainda bem que temos só duas, porque se fossem 4 ou 6, os puxões iam doer bastante. Né?
Ô, irmão, você me amarrou na cama. Me desculpe, irmão, lhe amarrei porque o irmão estava fora de si, estava agressivo, ia causar um transtorno, ia se machucar, ia se jogar no chão, podia machucar alguém. Pegou um objeto contundente. Nós tivemos que fazer uma sedação no irmão e tivemos que contê-lo, sim, amarrá-lo, os pés e as mãos. Infelizmente, meu irmão. São os ossos do ofício da profissão. Felizmente, a grande maioria vem agradecer. Obrigado, meu irmão, pela aquela prece que tu fizestes, possibilitando que eu fosse recolhido para as esferas superiores, possibilitando que eu me desligasse daquele fardo que já estava inutilizado. E é um irmão que muitas vezes sequer conhecemos, nunca vimos na vida. Apareceu ali, internou de tarde e à noite ele já vai falecer. Pouco contato. O suficiente. O suficiente para nós olharmos aquela situação e nos lembrarmos das nossas mazelas. Onde estão as nossas dores? Onde as nossas dificuldades? Onde as nossas reclamações porque a gasolina está cara? Por isso, meus irmãos, que quando o Senhor nos convocou, Ele convocou sabendo que dentro de nós habita uma parcela do reino de Deus, como Emmanuel disse muito bem, a luz que habita em nós, o que ele mesmo disse, o próprio Cristo disse, andai enquanto tendes luz, ou ainda enquanto tendes luz. Essa luz em nós deve crescer, nós devemos alimentar essa luz. Ela não irá se extinguir, pode ficar bem diminuta, mas não irá se extinguir. E à medida que nós vamos trabalhando, vamos entendendo, vamos nos soerguendo a cada queda, a cada ignorância cometida contra o nosso próximo e contra a nós mesmos, vamos levantar, vamos nos lembrar que somos luz, que somos trabalhadores da vinha. No último item, o item 5 deste capítulo, Trabalhadores da Última Hora, temos uma mensagem do Espírito de Verdade, que, segundo palavras do próprio Kardec, é o Cristo. Livro Obras Póstumas. O que nos disse o Espírito de Verdade? Felizes os que tiverem trabalhado no campo do Senhor com desinteresse e movidos apenas pela caridade, a fim de que o Senhor, ao chegar, encontre o trabalho acabado, pois o Senhor lhes dirá, vinde a mim, vós que sois bons servidores, vós que calastes vossos ciúmes e vossas discórdias, para impedir que o andamento do trabalho sofresse com isso. Vejam bem, meus irmãos, esta colocação do Espírito de Verdade que vamos dizer agora. Deus faz neste momento a enumeração de seus servidores fiéis e marca com seu dedo aqueles que só têm a aparência do devotamento, a fim de que não usurpem o salário dos servidores corajosos. Aqueles que não recuaram, e então se cumprirá esta fala. Os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros.
Chega a dar um frio na espinha, né, meus irmãos? Tamanha a nossa responsabilidade. E não apenas os espíritas estão sob essa chancela, não, todos os seres humanos. Porque isso está nos evangelhos. Os evangelhos não são prioridades da doutrina espírita. Nós temos a oportunidade de ter irmãos como Emmanuel, por exemplo, que diluiu esses ensinamentos para que nós pudéssemos alcançar esse entendimento. Então a doutrina espírita tem uma vantagem, porque esses espíritos, o evangelho é cheio dessas instruções de bispos, padres, reis, rainhas, todos são unânimes em trazer essas mensagens para nós, de bom ânimo, de fé, de encorajamento. As outras escolas religiosas até têm livros, como nós tivemos a oportunidade de ler já um livro de Santa Teresa de Ávila, livros de Agostinho, que escreveu enquanto encarnado, mas faltou-lhes a visão do Espírito. Depois que o Espírito volta à sua origem, a visão se dilata, os sentidos são outros, algumas leis mudam, e aí então, como se diz, do alto da montanha, esses espíritos podem ver onde erraram, podem ver o que podem consertar e trazem para nós esses ensinamentos. O que é uma bênção, meus irmãos. No atual momento evolutivo da Terra, como já é sabido, essa fase de transição planetária, um ensinamento como esse, vindo às nossas mãos, é uma ferramenta que não tem preço, que devemos colocar, sim, para cada queda nossa, nos perdoarmos, porque o Pai já nos perdoa diariamente. Nós é que temos que ter esse sentimento de nos elevarmos um pouquinho mais. Para concluir a nossa exposição, vamos citar um trecho do Evangelho de João, que traz justamente essa analogia da vinha do Cristo. Essa versão aqui, da qual nós copiamos, é a versão Almeida Revista e Corrigida. O Evangelho de João, capítulo 15, versículos de 1 a 5. Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho dito. Estais em mim e eu em vós. Como as varas em si mesmo não podem dar frutos, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto,